Olá, meu nome é Luísa Mirelli, eu sou do grupo 4 e eu agora vamos falar um pouco sobre o sistema de monitoração e para máquinas de uso geral. Aqui, como vocês podem ver na figura, é o paradigma do controle distribuído, em que de 1980 a 2000 houve uma evolução. Isso porque os sistemas de monitoração apresentaram um desenvolvimento apreciável nos anos 80 e na década de 90 tornaram-se um sistema de monitoração integrada, isto é, com funções de vigilância, monitoração preditiva e monitoração de performance na intenção de proteger o seu pessoal e o equipamento. Isso se encontra na API 670, que do lado do ponto de vista americano, a API Standard 670 Vibration and Axial Position Monitoring Systems foi um grande sucesso e acabou que nos Estados Unidos se tornou um guia de monitoramento e deslocamento dos eixos em quase todas as indústrias. Aqui, como vocês podem ver, nós temos uma monitoração offline, em que é feita só a monitoração dos sistemas na própria indústria, e aqui já online, em que você já consegue colocar as suas projetos, né, de forma na rede. Então, a monitoração offline seria aquele via coletor de dados e que contempla o acompanhamento preditivo de um grande número de máquinas de menor criticidade da planta, isso integrado a um sistema maior. Sendo o sistema digital de controle distribuído, ou SDCD, uma forma, como essa daqui, do sistema de automação do processo da Petrobras, uma forma da área de automação industrial que tem como função primordial o controle de processos de forma a permitir uma otimização da produtividade industrial. Isto é, a monitoração é a parte fundamental dele devido às suas aplicações, controle de processos, análises estatísticas e relatórios customizados. Finalmente, é possível a monitoração a partir de locais remotos, por exemplo, em que é obtida a comunicação através só de modems de altas velocidades e via satélite. Aqui, por exemplo, existe um controle digital distribuído em que o operador está fazendo suas funções longe dos equipamentos. Antigamente, o custo era muito alto para sistemas de monitoração. Assim, eram reservados para máquinas críticas para o processo, segurança e o meio ambiente, como, por exemplo, aí na imagem temos uma turbina e bombas de grande complexidade. Então, hoje em dia, vendo-se que a importância da manutenção preditiva, então se fez sistemas mais simples para monitoração, isso quer dizer, de máquinas em uso geral. Então, reduziu o custo de transdutores e se utilizou também um único cabo para, por exemplo, várias máquinas se fazer leituras periódicas com seus técnicos, simplificando a arquitetura de sistema e a utilização de computador, interligando ao SDCD. A monitoração de máquinas de uso geral trabalham interligados ao sistema de dados da planta, Plant Web, em que eles são disponíveis em dois formatos, o WIRD ou Wireless Sensor Bus Technology, em que o sistema com fio ou sem fio, como podemos ver nessa imagem aqui à esquerda. Agora, também, nós podemos encontrar na indústria um trabalho misto, em que aqui você percebe que não tem, por exemplo, o wired, né, os fios, e aqui, na verdade, tem os fios. Ou seja, pode se ver de duas maneiras. A diferença entre eles é que o equipamento fornece sinais de vibração a partir de um ou dois ou mais acelerômetros e o sinal de temperatura através de um sensor embutido no acelerômetro. Como, por exemplo, aqui, tudo isso é enviado a uma central sem o fio. Já no outro, o sistema utiliza transdutores do equipamento que estão ligados por fio. Isso se processa e envia o sinal recebido a uma central, como, por exemplo, aqui. Né? Tem um sensor e ele vai, no final, mandar para a rede de distribuição, que tem uma central. Através do sensoriamento ou monitoramento, é possível saber em tempo real se existe a iminência à falha nos componentes, indicando fielmente qual a posição em que está acontecendo. O sistema possibilita ainda a geração de gráficos através de softwares integrados que permite o estudo da origem da falha e o comportamento de atualização. Por exemplo, aqui temos um exemplo de dados que nos permitem acreditar fielmente nesse software. Ou, por exemplo, aqui temos uma central, uma rede de automação industrial, né, em que todos os equipamentos estão ligados a um equipamento e depois envia para as suas centrais para manutenção, por exemplo, uma estação de operação ou uma estação de configuração.
Aqui estão alguns benefícios, né? Os benefícios do monitoramento das máquinas. Por exemplo, evita paradas indesejadas de máquinas, antecipa possíveis falhas, evitando a quebra, propicia o aumento da produtividade, reduz o tempo e os gastos com a manutenção de 50% a 80%, segundo a pesquisa da Plant Performance Group, disponibiliza relatórios para estudo e, assim, melhorias em todos os processos. Identifica ainda as falhas de operação das máquinas para, assim, potencializar a produção. Aqui está um exemplo, por exemplo, de software em que ele mostra que aqui a pressão está alta na caldeira e que se deve ter um cuidado. Aqui embaixo ele mostra onde está a falha geral, ativa e assim sucessivamente. Aqui é um software bem integrado, você pode ver que tem diversas partes do sistema e muito bem, como é que eu posso dizer, elucidado, né? Ele explana bem o condensado, ele explana bem onde é que está o descarte desse processo, o recebimento e tudo mais. Aqui é outro exemplo de outra máquina, de outro software também, né? O sistema de automação de águas aqui, em que ele mostra bem direitinho onde se identifica cada parte do processo. Então, quando se identifica a deterioração, é possível estimar quando o componente irá falhar e, com base nas informações, é possível agilizar a reposição de sobressaltante, isso com meses de antecedência, reduzindo a parada de máquinas indesejadas, como a gente já falou, que representa alto custo para empresas. Por fim, a manutenção na realidade da indústria 4.0, né, atualmente, propõe-se uma dinâmica completamente nova, em que une os conceitos de manutenção preditiva e preventiva à experiência de monitoramento inteligente, integrado e com acesso online e em tempo real. Neste cenário, uma única pessoa sentada em qualquer parte do mundo pode receber informações de fábricas localizadas em diferentes países, saber como estão operando para assim atuar assertivamente. Desta maneira, a área de manutenção assume cada vez mais seu lado estratégico, buscando aumentar a produtividade nas organizações e reduzir perdas por máquinas paradas. Obrigada.